Vamos lá, Manaus. Manaus. Manaus está aqui, ó. Davi Almeida com 32,17 e o capitão Alberto Neto, que também é, como a gente avaliou ali em Belém do Pará, a gente tem também uma pessoa do PL aqui também. Me falem um pouquinho da análise de vocês já para essa definição de segundo turno lá em Manaus. Qual que é a leitura Davi Almeida, de vocês? reeleição, né? Então, mostra um pouco, né, da gestão que está sendo bem avaliada. Eu acho que é um dos elementos que a gente sempre fala em eleição, né, municipal. O prefeito que é bem avaliado, ele tende a ter mais chances de ser reeleito. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? O caso de Recife, então Manaus acho que vai também nesse sentido. No entanto, a diferença para o segundo colocado é bastante pequena, né? Então, veja, e do terceiro também, né? Então, uma eleição bastante acirrada, né? Então, a gente tem visto, né, algumas análises, pessoas que estão estudando um pouco mais a política municipal no norte do país, que tem questões muito específicas do que a gente chama do debate nacionalizado, que é a questão do meio ambiente e a não questão do meio ambiente, quando essas questões não são pautadas, né? Então, veja que também vai dar alguns indícios interessantes para a gente pensar como que, né, a gente vai ter essa discussão ali na COP, na Conferência do Clima ali em Belém. Ô, Tati, pode-se dizer que essa configuração do meio ambiente aí entrando como principal tema, né, para poder valer o voto ali, é uma nova configuração também, que a gente não via há anos atrás? Não, na verdade, muitos deles nem debatem isso. E você pensar que porque a maior número de emissão, né, de carbono que a gente tem no Brasil não está nas grandes cidades, mas vem, né, do desmatamento, enfim, de todas essas questões. E quando você tem uma questão ambiental, das mudanças climáticas que não são pautadas nas eleições. Isso é muito interessante, né? A gente vai ver isso um pouco depois, né, na eleição ali em Porto Alegre. Interessante e preocupante também. Exato. Né? Muito preocupação. Isso entra um pouco na pauta ideológica também. Né? Tem um candidato bolsonarista que, enfim, ainda que a eleição seja municipal, com temas municipais, questões municipais, sempre tem uma bandeira com esse fundo mais ideológico. O meio ambiente naturalmente virou essa infelizmente, bandeira. né? Foi absorvido. A gente falava de Belém, seria um problema para o presidente Lula ter um bolsonarista de raiz ali comandando a cidade com uma visão de clima assim, totalmente oposta dele, né? Sim.